Você não vai mesmo, Sofia disse, pegando minha passagem da mesa e trancando a porta do quarto por fora. O som da chave girando ecoou como um tiro no silêncio da manhã. Fiquei ali parada, ainda de pijama, olhando para o espaço vazio onde minha passagem para Paris havia estado há poucos segundos. Meus dedos tremeram quando tentei girar a maçaneta, mas ela não cedeu nem um milímetro. Sofia! Gritei, batendo os punhos contra a madeira. Abra essa porta agora! Sua risada chegou abafada do corredor. Calma, irmãzinha. É para o seu próprio bem. Meu nome é Helena. Tenho 18 anos completos. Trabalho há 2 anos em uma loja de roupas no shopping para juntar dinheiro para essa viagem. E neste exato momento estou trancada no meu próprio quarto por minha irmã de 22 anos, que decidiu que eu não deveria viajar para Paris. A história da minha vida sempre foi assim. Sofia decidindo o que era melhor para mim, meus pais concordando com ela, e eu acatando tudo em silêncio. Mas desta vez era diferente. Esta viagem não era um capricho adolescente ou um sonho bobo. Era minha formatura do ensino médio, minha entrada na vida adulta, meu momento de provar que eu podia ser independente. 2 anos. 2 anos trabalhando 40 horas por semana, abrindo mão de festas, de roupas novas, de saídas com amigos. 2 anos contando cada real, pesquisando passagens aéreas, estudando roteiros, aprendendo frases básicas em francês. 2 anos sonhando com o momento em que pisaria no aeroporto Charles de Gaulle, e finalmente seria apenas Helena, não a irmã mais nova da Sofia. Não se preocupe, querida. A voz da minha mãe subiu do andar de baixo, doce e condescendente como sempre. Sofia vai tirar muitas fotos para você. Senti o estômago revirar. Eles realmente achavam que isso era aceitável. Que Sofia simplesmente poderia roubar minha viagem e tudo ficaria bem desde que ela trouxesse algumas fotos de lembrança. Voltei a bater na porta, desta vez com mais força. Mamãe! Papai! Vocês não podem fazer isso comigo. É a minha viagem. Helena, querida. Seja razoável. A voz do meu pai era cansada, como se eu fosse uma criança fazendo birra. Sofia tem razão. Você é muito nova para viajar sozinha para a Europa. É perigoso. Eu tenho 18 anos. Posso votar, posso dirigir, posso trabalhar. Mas ainda mora na nossa casa e come da nossa comida, Sofia gritou de volta. E nós que sabemos o que é melhor para você. Nós. Como se ela fizesse parte das decisões importantes da família. Como se ela tivesse algum direito sobre minha vida. Ouvi o barulho de malas sendo arrastadas pelo corredor. Minha mala. Minha mala que eu havia feito com tanto cuidado na noite anterior, dobrando cada peça de roupa, organizando cada item de acordo com o roteiro que havia planejado minuciosamente. Por favor, sussurrei, encostando a testa na porta. As lágrimas começaram a cair, quentes e amargas. Por favor, não façam isso comigo. Mas os passos já desciam a escada. Ouvi conversas abafadas, risos, o som da porta da frente se abrindo. Corri para a janela e vi Sofia colocando minha mala no porta-malas do carro dos nossos pais. Ela estava usando a roupa que eu havia separado para o voo, minha blusa azul favorita e a calça jeans que havia comprado especialmente para a viagem. Sofia! Gritei da janela, batendo no vidro. Essa roupa é minha! Ela olhou para cima e acenou, como se eu estivesse me despedindo dela em uma viagem normal. O sorriso no rosto dela era radiante, como sempre era quando conseguia o que queria. Meus pais entraram no carro sem nem olhar para cima. Sem uma palavra de despedida, sem um pedido de desculpas. Sem nada. Como se eu não existisse. O motor ligou e eles partiram, levando meus sonhos junto. Desabei no chão do quarto, encostada na porta trancada. As lágrimas vinham em ondas agora, misturadas com uma raiva que eu nunca havia sentido antes. Não era apenas tristeza por perder a viagem. Era a humilhação de ser tratada como uma criança indefesa. Era a injustiça de ver Sofia ser recompensada por seu comportamento cruel. Era a dor de perceber que minha própria família me via como menos importante, menos capaz, menos merecedora.
Sofia sempre foi a filha perfeita. Desde pequena, ela tinha esse dom de transformar qualquer situação a seu favor. Notas perfeitas na escola, relacionamentos perfeitos com os namorados, futuro perfeito planejado na faculdade de Direito. Eu era apenas eu, a irmã mais nova que nunca conseguia estar à altura. Lembro de quando tinha 10 anos e Sofia tinha 14. Eu havia ganhado o primeiro lugar em um concurso de redação da escola. Estava tão orgulhosa, tão feliz de finalmente ter algo que era só meu. Mas quando chegamos em casa, Sofia anunciou que havia sido eleita presidente do Grêmio Estudantil e minha redação foi completamente esquecida. Papai levou Sofia para jantar fora para comemorar. Eu fiquei em casa com a babá, olhando para meu certificado amarrotado. Foi sempre assim. Sofia brilhando, eu desaparecendo. Até quando namorávamos, ela conseguia ser melhor que eu. Meu primeiro namorado, Lucas, terminou comigo depois de conhecer Sofia em uma festa da escola. Disse que não havia percebido como eu era imatura, até conhecer a irmã mais velha impressionante. Eles namoraram por 6 meses. Eu fingi que não me importava. Meus pais sempre justificavam a preferência por Sofia dizendo que ela era mais responsável, mais madura, mais focada. Como se eu fosse uma versão defeituosa dela. Como se tudo o que eu fizesse fosse apenas uma tentativa fracassada de imitá-la. Mas vovó Lúcia era diferente. Ela sempre foi diferente comigo. Quando todos me viam como a sombra da Sofia, vovó me olhava nos olhos e dizia: "Você tem fogo nos olhos, minha querida." Algo que sua irmã, por toda a sua perfeição calculada, nunca teve. Ela me ensinava receitas da família, me contava histórias da nossa infância que mais ninguém lembrava, me levava para caminhadas no parque onde conversávamos sobre tudo e nada. Era a única pessoa que parecia genuinamente interessada no que eu tinha a dizer. Um dia, ela costumava sussurrar quando eu chorava por mais uma humilhação familiar. "Eles vão ver quem você realmente é, e vão se arrepender de terem te subestimado." Bye. Mas mesmo o amor da vovó não conseguia apagar a dor constante de ser sempre a segunda escolha da minha própria família. Sentada no chão do meu quarto trancado, olhando para o espaço vazio onde deveria estar me arrumando para o voo, senti essa dor se transformar em algo diferente. Algo mais quente, mais perigoso. Raiva. Raiva pura, cristalina, justificada. Eles haviam cruzado uma linha desta vez. Não era apenas preferir Sofia em uma situação familiar. Era roubar algo que eu havia conquistado com meu próprio trabalho, meu próprio dinheiro, meu próprio suor. A viagem para Paris não era um presente dos meus pais que eles podiam dar para quem quisessem. Era minha. Cada centavo havia saído do meu salário. Cada hora extra que trabalhei foi para realizar esse sonho. Cada final de semana que fiquei em casa estudando francês, em vez de sair com os amigos, foi um investimento nessa viagem. E eles simplesmente tomaram. Peguei meu celular e liguei para Sofia. Caiu direto na caixa postal. Liguei para minha mãe. Caixa postal também. Papai nem atendia quando o nome aparecia na tela. Eles haviam planejado isso. Não foi uma decisão de última hora. Eles sabiam exatamente o que estavam fazendo. A humilhação queimava na minha garganta. Imaginar Sofia usando minhas roupas, dormindo no hotel que eu havia reservado, visitando os lugares que eu havia sonhado em conhecer. Imaginar ela postando fotos no Instagram, recebendo curtidas e comentários sobre sua viagem incrível para Paris, enquanto eu ficava trancada em casa como uma prisioneira. Mas a raiva estava se transformando em algo mais frio agora. Mais calculado. Se eles achavam que podiam me tratar assim, estavam enganados. Se pensavam que eu era apenas a irmãzinha obediente que aceitaria qualquer coisa em silêncio, não me conheciam tão bem quanto imaginavam. Eu tinha aprendido algumas coisas vivendo na sombra da Sofia todos esses anos. Havia aprendido a observar, a escutar, a planejar. Havia aprendido que às vezes a pessoa que todo mundo subestima é exatamente a pessoa que pode surpreender todo mundo. E hoje, talvez, fosse o dia de algumas surpresas. Ouvi um barulho lá embaixo. Passos na escada.
uma chave girando na fechadura da porta do meu quarto. A porta se abriu e vovó Lúcia apareceu no vão, com sua chave reserva da casa e um sorriso misterioso no rosto. Vamos, minha querida, ela disse, seus olhos brilhando com algo que parecia quase travesso. Temos um avião para pegar. Fiquei olhando para a vovó Lúcia como se ela fosse uma aparição. Seus cabelos grisalhos estavam presos em um coque elegante. Ela usava uma blusa de seda azul marinho que eu nunca havia visto e carregava uma bolsa de viagem pequena, mas sofisticada. Vovó, a Sofia levou minha passagem. Consegui dizer, a voz ainda rouca de tanto chorar. Eu não posso. Eles me trancaram aqui e levaram tudo. Ela levou uma passagem, sim. Vovó puxou um envelope bege do bolso da blusa, balançando-o suavemente entre os dedos. Mas não a verdadeira. Meu coração parou por um segundo. O quê? Eu sabia que eles fariam isso, minha querida. Seus olhos castanhos brilhavam com uma satisfação quase felina. Conheço minha família há tempo suficiente para saber exatamente como eles pensam. Ela se aproximou e sentou na minha cama, dando tapinhas no colchão para que eu me sentasse ao lado dela. Há 3 semanas, quando você me contou sobre seus planos de viagem, eu tive um pressentimento. Sua irmã estava fazendo muitas perguntas sobre os detalhes. Seus pais estavam trocando olhares estranhos quando o assunto surgia na mesa de jantar. Você sabia? Minha voz saiu em um sussurro incrédulo. Eu suspeitava. E quando se tem 75 anos de experiência lidando com pessoas, você aprende a confiar nos seus instintos. Vovó abriu o envelope e retirou 2 passagens aéreas. Então, tomei algumas providências. Peguei as passagens com mãos trêmulas. Meu nome estava claramente impresso em uma delas. Na outra, lia-se: Lúcia Santos Oliveira. Vovó, você... Troquei sua passagem original por uma cópia convincente que deixei na sua mesa ontem à noite, quando você estava no banho. Ela sorriu como uma criança que acabara de pregar uma peça perfeita. A verdadeira sempre esteve segura comigo. E comprei uma passagem para mim no mesmo voo. Mas... como você conseguiu fazer uma cópia tão convincente? Minha querida, eu trabalhei 40 anos como secretária executiva. Aprendi algumas coisas sobre documentos ao longo do tempo. Seus olhos brilharam com malícia. E tenho um amigo que trabalha em uma gráfica. Ele me deve alguns favores. Não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Minha avó de 75 anos havia orquestrado um plano elaborado para me proteger da minha própria família. Mas, vovó, você nunca disse que queria ir para Paris comigo, porque você precisava acreditar que estava fazendo isso sozinha. Precisava sentir que era sua conquista, sua independência. Ela pegou minha mão entre as suas, que estavam surpreendentemente firmes e quentes. Mas eu nunca deixaria você enfrentar isso sozinha. Especialmente não depois de ver como eles a tratam. As lágrimas voltaram, mas agora eram diferentes. Não eram lágrimas de humilhação ou raiva. Eram lágrimas de alívio, de gratidão, de amor. Vovó, eu não sei o que dizer. Não diga nada ainda. Primeiro, vamos nos arrumar. Nosso voo sai em 4 horas, e temos que chegar ao aeroporto com antecedência. Ela se levantou com uma agilidade que me surpreendeu. Você já fez uma mala? Sim, mas eles levaram... Não se preocupe. Eu trouxe suas coisas. Vovó foi até a porta e puxou uma mala pequena que havia deixado no corredor. Peguei algumas roupas do seu armário ontem à noite. Espero ter escolhido bem. Abri a mala e quase desabei a chorar novamente. Vovó havia empacotado cuidadosamente minhas roupas favoritas, meus produtos de higiene, até mesmo meu ursinho de pelúcia da infância que ficava escondido no fundo do guarda-roupa. Como você sabia sobre o ursinho? Porque eu presto atenção em você, Helena. Diferente de certas pessoas nesta casa. Sua voz ficou mais séria por um momento. Você pode não acreditar, mas aquele ursinho vai te dar força quando você precisar. Nunca subestime o poder das coisas que nos fazem lembrar de quem somos. Enquanto eu me trocava rapidamente, vovó me contou mais detalhes do seu plano. Quando vi como seus pais reagiram quando você anunciou a viagem, soube que eles não deixariam você ir.
Eles têm medo, Helena. Medo de que você cresça e perceba que não precisa mais deles para ser feliz. Mas por que eles preferem tanto a Sofia? Vovó suspirou, sentando na poltrona do meu quarto. Sua irmã é previsível. Ela faz exatamente o que eles esperam, na ordem que eles esperam, do jeito que eles esperam. Isso os tranquiliza. Você, por outro lado, ela me olhou com carinho. Você tem algo que os assusta. Você tem personalidade própria. Às vezes eu sinto que eles me odeiam. Eles não te odeiam, minha querida. Eles têm medo de você. Há uma diferença. Vovó se levantou e veio até mim, ajustando o colar que eu havia acabado de colocar. Sofia nunca os desafiou, nunca questionou suas decisões, nunca mostrou que podia ser independente. Você sim. Mas eu sempre fiz o que eles mandaram. Por fora, sim, mas eles veem o fogo nos seus olhos. Eles sabem que um dia você vai voar para longe deles, e isso os apavora. Ela sorriu. Eu, por outro lado, não vejo a hora de ver você voar. Terminei de me arrumar e olhei no espelho. Estava usando um vestido azul claro que vovó havia escolhido. Meus cabelos castanhos presos em um rabo de cavalo simples. Uma maquiagem leve. Parecia diferente. Mais madura, talvez. Ou talvez fosse apenas a sensação de estar finalmente tomando o controle da minha própria vida. Pronta? Vovó perguntou, pegando sua bolsa. Mais do que pronta. Descemos as escadas silenciosamente. A casa estava estranhamente quieta, sem a presença dominante da minha família. Era quase como se o ar fosse mais leve, mais fácil de respirar. Vovó, perguntei enquanto ela trancava a porta da frente. Você não acha que eles vão ficar furiosos quando descobrirem? Oh, minha querida, eles vão ficar muito mais que furiosos. Ela riu, um som melodioso e travesso. Eles vão ficar escandalizados, humilhados e completamente perdidos. E você sabe o que mais? O quê? Eu não me importo nem um pouquinho. O táxi que vovó havia chamado já estava nos esperando. Enquanto colocávamos as bagagens no porta-malas, senti meu celular vibrar. Era uma mensagem da Sofia. Chegamos no aeroporto. Você deveria ver a cara da Helena trancada no quarto, hahaha. Às vezes, ser a irmã mais velha responsável é difícil, mas alguém tem que cuidar dela. Paris, lá vamos nós. Mostrei a mensagem para a vovó, que leu com uma expressão cada vez mais sombria. Ela postou isso no Instagram? Parece que sim. Vovó guardou meu celular na minha bolsa. Bem, ela vai ter uma surpresa e tanto. Durante o trajeto até o aeroporto, vovó me contou histórias que eu nunca havia ouvido. Sobre como ela própria havia sido a filha problemática da família. Sempre questionando, sempre desafiando as expectativas. Sobre como havia se casado contra a vontade dos pais e construído uma vida feliz seguindo seu próprio caminho. Sua mãe era como a Sofia quando era criança, ela disse, olhando pela janela do táxi. Sempre certinha, sempre fazendo o que os outros esperavam. Eu achei que a maternidade a mudaria, que ela entenderia a importância de apoiar os filhos a serem quem eles realmente são. Mas ela só apoiou a Sofia, porque Sofia é igual a ela, e você é igual a mim. Vovó sorriu. E isso, aparentemente, é assustador para elas. Você acha que eu estou fazendo a coisa certa? Helena, você trabalhou 2 anos para realizar esse sonho. Juntou cada centavo com o suor do seu rosto. Planejou cada detalhe com cuidado e responsabilidade. Se isso não é fazer a coisa certa, então eu não sei o que é. Chegamos ao aeroporto e meu estômago se revirou. Em algum lugar, neste mesmo lugar, minha família estava descobrindo que a passagem era falsa. Sofia estava sendo humilhada publicamente. Meus pais estavam enfrentando as consequências de sua decisão. Com medo? Vovó perguntou, notando minha hesitação. Um pouco. De voar? De enfrentá-los quando voltarmos. Vovó parou de andar e me olhou nos olhos. Helena, você passou 18 anos se desculpando por existir. 18 anos tentando ser pequena o suficiente para não incomodar ninguém. 18 anos acreditando que ser você mesma era um problema. Ela pegou meu rosto entre as mãos.
Chega. Hoje você para de se desculpar por ser quem você é. Suas palavras tocaram algo profundo dentro de mim. Algo que havia estado adormecido por muito tempo. E se eles nunca me perdoarem? E se você nunca perdoar a si mesma por desistir dos seus sonhos para agradar pessoas que não te respeitam? Não havia resposta para essa pergunta. Caminhamos em direção ao check-in, nossas malas rolando suavemente no chão polido do aeroporto. A cada passo, eu me sentia mais forte, mais determinada. Meu celular tocou. Era Sofia. Respirei fundo e atendi. Alô? Helena! A voz da Sofia veio tão alta que tive que afastar o telefone do ouvido. O que você fez? Vovó, que estava ao meu lado, conseguiu ouvir perfeitamente. Ela fez um gesto para que eu colocasse o telefone no viva-voz. Sofia, eu não entendi. O que aconteceu? Não se faça de desentendida comigo. Ela estava claramente histérica. A passagem é falsa. Os funcionários da companhia aérea não me deixaram embarcar. Eles disseram que é uma falsificação. Vovó cobriu a boca com a mão para conter o riso. Eu tentei manter a voz calma e inocente. Como assim falsa? Não pode ser. Pode sim. Eles chamaram a segurança, Helena. Acham que eu tentei embarcar com um documento falsificado. Todo mundo está olhando. Estou sendo humilhada na frente de centenas de pessoas. Ao fundo, consegui ouvir a voz irritada do meu pai. Sofia, controle-se. Você está fazendo uma cena. E minha mãe, visivelmente constrangida. Baixe a voz, pelo amor de Deus. Onde vocês estão agora? Perguntei, genuinamente curiosa. Estamos no aeroporto ainda, mas não conseguem me deixar entrar na área de embarque. Eles não acreditam que é um erro. Disseram que vão ter que fazer um relatório de segurança. Vovó sussurrou no meu ouvido. Pergunte se eles verificaram se era realmente sua passagem. Sofia, você tem certeza de que pegou a passagem certa? Talvez tenha pego algum papel parecido por engano. Eu sei qual passagem eu peguei. Sua voz estava ficando mais aguda a cada palavra. Eu peguei da sua mesa, do seu quarto, na sua casa. Mas você não tinha o direito de pegar nada do meu quarto. Eu tenho o direito de proteger minha irmã mais nova. Proteger de quê, Sofia? De realizar meus sonhos? Houve um silêncio tenso do outro lado da linha. Quando Sofia voltou a falar, sua voz estava mais baixa, mais perigosa. Helena, eu não sei o que você está tramando. Mas quando eu chegar em casa, nós vamos ter uma conversa séria. Você não vai chegar em casa tão cedo assim, disse calmamente. Afinal, você está aí presa no aeroporto com uma passagem falsa. Como você sabe que... Nesse momento, vovó pegou o telefone da minha mão. Olá, Sofia. Surpresa. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Consegui ouvir minha mãe perguntando. Quem é? Quem está falando? É a vovó Lúcia. Sofia conseguiu dizer, sua voz saindo como um fio. Exato. E antes que você pergunte, sim, fui eu que providenciei a passagem falsa. Vovó! Agora era minha mãe gritando. O que a senhora fez? Fiz o que vocês deveriam ter feito desde o início. Protegi minha neta. A voz de vovó era calma, mas havia aço nela. Vocês realmente acharam que eu não sabia dos seus planos? Que eu deixaria Helena ser humilhada e roubada na sua própria casa? Nós não roubamos nada. Papai havia tomado o telefone. Nós somos os pais dela. Temos o direito de tomar decisões sobre a segurança dela. Vocês têm o direito de orientar, não de roubar. Vovó estava andando de um lado para outro, completamente no controle da situação. Helena trabalhou 2 anos para essa viagem. Juntou cada centavo com o próprio trabalho. Vocês não tinham o direito de tomar isso dela. Ela é menor de idade. Ela tem 18 anos completos. E mesmo se fosse menor, isso não lhes daria o direito de confiscar algo que ela comprou com o próprio dinheiro. Sofia conseguiu recuperar o telefone. Vovó, a senhora não entende. Helena é muito ingênua, muito inexperiente. Paris é perigoso para uma menina sozinha. Quem disse que ela estaria sozinha? Outro silêncio. A passagem verdadeira sempre esteve segura comigo. E eu comprei uma passagem para mim no mesmo voo. Nós duas estamos indo para Paris.
Vocês estão onde? Minha mãe estava gritando agora. No aeroporto. Prestes a embarcar. Isso é impossível. Helena está trancada no quarto. Estava. Eu a libertei. Literalmente. Vovó desligou o telefone e me devolveu. Pronto. Agora eles sabem. Meu celular começou a tocar imediatamente. Era Sofia. Não atendi. Tocou novamente. Era minha mãe. Não atendi. Papai. Não atendi. Vovó, eles vão tentar nos impedir. Como? Eles estão do outro lado do aeroporto, lidando com a segurança por causa da passagem falsa. E nós temos passagens verdadeiras e documentos válidos. Ela sorriu. Além disso, você é maior de idade. Eles não podem legalmente te impedir de viajar. Caminhamos em direção ao balcão da companhia aérea. Meu coração estava batendo tão forte que tinha certeza de que todo mundo podia ouvir. Boa tarde, disse a atendente, uma mulher loira e simpática. Em que posso ajudá-las? Gostaríamos de fazer o check-in para o voo das 15h45 para Paris. Vovó respondeu, entregando nossas passagens e documentos. A mulher digitou algumas informações no computador. Então franziu o senho. Que interessante. Tivemos um problema mais cedo com uma passagem falsa para este mesmo voo. Uma moça tentou embarcar com uma cópia falsificada. Realmente? Vovó fez uma expressão de surpresa convincente. Que coisa terrível. Espero que não seja um problema para nós. A atendente conferiu nossos documentos cuidadosamente, depois sorriu. Não, não. Suas passagens são legítimas. Só achei curioso a coincidência. Ela nos entregou os cartões de embarque. Desejam assentos juntas? Por favor. Enquanto escolhíamos os assentos, meu celular tocou novamente. Desta vez era uma mensagem de texto de Sofia. Não acredito que você está fazendo isso comigo, depois de tudo o que eu fiz por você. Você é uma ingrata. Mostrei a mensagem para a vovó, que balançou a cabeça. Tudo o que ela fez por você? Como trancar você no quarto e roubar sua viagem? Outra mensagem chegou, desta vez de minha mãe. Helena, você está cometendo um erro terrível. Sua família está preocupada com você. Volte para casa imediatamente. E uma do meu pai. Estou muito decepcionado com você, Helena. Esse comportamento é completamente inaceitável. Quando você voltar, teremos uma conversa séria sobre suas atitudes. Vovó leu todas as mensagens por cima do meu ombro. Interessante como agora você é responsável por suas próprias atitudes. Mas quando se tratava de escolher sua própria viagem, você era uma criança indefesa que precisava de proteção. Deletei todas as mensagens sem responder. Cada palavra que eles enviavam só confirmava que eu estava fazendo a coisa certa. Vamos tomar um café enquanto esperamos o embarque? Vovó sugeriu, apontando para uma cafeteria próxima. Nos sentamos em uma mesa pequena perto da janela. Lá embaixo, podíamos ver os aviões decolando e pousando. Em algumas horas, estaríamos em um deles, voando para Paris. Vovó, posso te perguntar uma coisa? Claro, minha querida. Por que você fez isso? Eu quero dizer, por que arriscou tanto para me ajudar? Vovó mexeu o açúcar no café lentamente, pensando na resposta. Você sabe que eu tive 4 filhos, né? Sim. Mamãe, tio Roberto, tio Fernando e tia Carla. Exato. E sabe qual foi o meu maior erro como mãe? Balancei a cabeça. Eu deixei que eles competissem entre si em vez de apoiá-los igualmente. Sempre houve um favorito, dependendo da situação. Roberto era o inteligente, Fernando era o atlético, Carla era a artística e sua mãe... Ela suspirou. Sua mãe era a comportada. E isso foi ruim? Foi terrível. Porque cada um deles cresceu achando que tinha que ser perfeito em uma área específica para merecer amor. E quando eles tiveram filhos, repetiram o mesmo padrão. Ela olhou para mim com olhos tristes. Sua mãe escolheu Sofia como a filha perfeita porque ela é previsível, controlável. E você? Você sempre foi mais como eu. Questionadora, independente, cheia de fogo. Vovó sorriu. Isso a assustava. Mas por que me assustar é ruim? Porque quando você tem medo do seu próprio filho,
Você para de apoiá-lo e começa a controlá-lo. E controle não é amor, Helena. É medo disfarçado. Meu celular tocou novamente. Desta vez era uma ligação de Sofia. Mostrei para a vovó, que fez um gesto para que eu atendesse. Alô? Helena, por favor, me escute. A voz de Sofia estava diferente agora. Mais baixa, quase suplicante. Eu sei que você está brava, mas isso já foi longe demais. O que foi longe demais, Sofia? Você me trancar no quarto ou eu finalmente fazer algo por mim mesma? Você não entende as consequências do que está fazendo. Mamãe está chorando, papai está furioso, e eu estou sendo humilhada publicamente aqui no aeroporto. E como você acha que eu me senti quando você me trancou no meu próprio quarto e roubou minha viagem? Eu não roubei, eu estava te protegendo. De que, Sofia? De ser feliz? De ser independente? Do que exatamente você estava me protegendo? Houve uma pausa longa. Você é minha irmã mais nova. É minha responsabilidade cuidar de você. Não, Sofia. Não é. Minha voz estava ficando mais firme. Você não é minha mãe. Você não é minha tutora legal. Você é apenas uma pessoa que decidiu que tem o direito de controlar minha vida. Helena, você está sendo manipulada pela vovó. Ela está colocando ideias na sua cabeça. A única pessoa que me manipulou foi você. Durante anos. Vovó estava me observando com aprovação, fazendo gestos encorajadores. Sofia, eu vou perguntar uma coisa, e eu quero que você responda com honestidade. Você realmente acreditava que eu estava em perigo indo para Paris? Ou você só não suportava a ideia de eu fazer algo importante sozinha? Outro silêncio longo. Eu não quero que você se machuque. Essa não é uma resposta. Você pode não querer que eu me machuque, mas essa não era sua verdadeira motivação para me impedir. Era? Helena, era porque você não consegue suportar quando eu tenho algo que você não tem. Era porque você não pode controlar essa situação como controla todas as outras. Era porque, pela primeira vez na vida, eu ia fazer algo realmente meu, sem pedir sua aprovação ou a dos nossos pais. Isso não é verdade. É sim, Sofia. E no fundo, você sabe disso. Desliguei o telefone e o coloquei no modo silencioso. Como se sente? Vovó perguntou. Estranha, assustada, mas também livre? É exatamente assim que você deveria se sentir. Ficamos em silêncio por alguns minutos, bebendo nossos cafés e observando o movimento do aeroporto. Então, vovó falou novamente. Helena, quando chegarmos em Paris, quero que você faça uma promessa para mim. Qual? Prometa que você vai parar de se desculpar por ocupar espaço no mundo. Olhei para ela, não entendendo completamente. Sua vida inteira, você viveu como se fosse um inconveniente. Como se sua existência fosse um problema que precisava ser minimizado. Você fala baixo, ocupa pouco espaço, pede desculpas por coisas que não são sua culpa. Vovó pegou minha mão. Prometa que você vai parar com isso. Eu não sei se consigo. Consegue sim, porque você já começou. Atender aquele telefone e falar a verdade para sua irmã foi o primeiro passo. Meu celular vibrou com uma mensagem. Era de um número que eu não reconhecia. Helena, sou eu, Sofia. Peguei o telefone de uma pessoa aqui no aeroporto porque você não está atendendo o seu. Por favor, volte para casa. Eu prometo que vamos resolver isso. Vamos encontrar uma forma de você ir para Paris em outra ocasião. Mas não assim. Não me humilhando dessa forma. Mostrei a mensagem para a vovó. Ela ainda acha que isso é sobre ela. Vovó observou. Que sua decisão de viajar é uma forma de atacá-la pessoalmente. Não é? Helena, essa viagem é sobre você. Sobre seus sonhos, seus objetivos, sua independência. O fato de Sofia estar sendo humilhada é consequência das suas próprias ações, não das suas. Digitei uma resposta. Sofia, eu não estou fazendo isso para te humilhar. Estou fazendo isso porque é minha vida e meu sonho. O fato de você ter se colocado nessa situação humilhante foi escolha sua, não minha. Eu não vou desistir dos meus planos para salvar você das consequências das suas ações.
Enviei a mensagem e me senti imediatamente mais leve. Pronta para embarcar? Vovó perguntou, olhando para o painel de embarque. Mais do que pronta. Caminhamos em direção ao portão de embarque. A cada passo, eu me sentia mais confiante, mais determinada. Por 18 anos, eu havia deixado que outras pessoas decidissem o que era melhor para mim. Por 18 anos, eu havia aceitado ser tratada como uma versão inferior da Sofia. Mas hoje, isso mudava. Hoje, eu começava a escrever minha própria história. Estávamos quase chegando ao portão de embarque quando vi uma cena que fez meu estômago revirar. Do outro lado do corredor de vidro que separava a área de embarque da área pública, minha família estava parada, olhando desesperadamente na nossa direção. Sofia estava visivelmente desarrumada. Seus cabelos, que sempre mantinha perfeitamente lisos, estavam bagunçados. A maquiagem havia borrado, deixando rastros escuros embaixo dos olhos. Ela usava minha blusa azul favorita, mas agora ela estava amarrotada e com uma mancha no ombro. Meus pais estavam ao lado dela, claramente constrangidos. Papai usava aquela expressão que ele sempre fazia quando estava tentando resolver um problema no trabalho. Senho franzido, mandíbula tensa. Mamãe parecia ter chorado e continuava olhando ao redor como se estivesse preocupada com quem poderia estar observando a cena. Quando me viram, Sofia começou a gesticular freneticamente, apontando para mim e falando alguma coisa com um funcionário do aeroporto que estava ao lado deles. Eles estão tentando descobrir um jeito de chegar até nós. Vovó observou calmamente. Eles podem fazer isso? Não sem passagens válidas para na área de embarque. E considerando que eles acabaram de tentar embarcar com uma passagem falsa, duvido que consigam convencer alguém a ajudá-los. Mesmo assim, meu coração estava acelerado. Ver minha família ali, desesperada e furiosa, me fazia sentir como se eu fosse uma criança pequena que havia feito algo terrível. Vovó? E se eles estiverem certos? E se eu estiver sendo egoísta? Vovó parou de andar e me virou para olhá-la nos olhos. Helena, você trabalhou 40 horas por semana durante 2 anos para juntar dinheiro para essa viagem. Você estudou francês nos fins de semana. Você pesquisou cada museu, cada restaurante, cada rua que queria visitar. Você planejou cada detalhe com cuidado e responsabilidade. Sua voz era firme. Me diga como isso é egoísmo. Mas eles são minha família. E você é parte dessa família também. Seus sonhos importam tanto quanto os de Sofia. Sua felicidade é tão valiosa quanto o conforto deles. Vovó pegou meu rosto entre as mãos. Minha querida, há uma diferença entre ser boa filha e ser capacho. Você passou anos sendo capacho. Do outro lado do vidro, Sofia estava claramente gritando com o funcionário, gesticulando na nossa direção. Papai se aproximou e colocou a mão no ombro dela, tentando acalmá-la. Então algo inesperado aconteceu. Sofia pegou o celular e começou a filmar na nossa direção, claramente gravando um vídeo. Ela estava falando para a câmera, provavelmente contando sua versão da história para as redes sociais. Ela está fazendo um drama público, disse para a vovó. É o que ela sempre faz quando não consegue o que quer. Meu celular vibrou. Sofia havia me marcado em uma postagem no Instagram. Abri o aplicativo e meu sangue gelou. Era um vídeo dela no aeroporto, com lágrimas nos olhos, falando diretamente para a câmera. Gente, estou passando pela situação mais difícil da minha vida. Minha irmã mais nova está sendo manipulada pela nossa avó para fazer uma viagem perigosa para a Europa sozinha. Eu tentei protegê-la, como uma irmã mais velha deveria fazer, e agora elas estão me humilhando publicamente. Eu só queria manter minha irmãzinha segura, mas elas estão fazendo parecer que eu sou a vilã da história. Se vocês viram esse post, por favor, mandem energias positivas. Eu só quero minha família unida novamente. Família é tudo. Irmã mais velha, amor de família. O vídeo já tinha mais de 50 curtidas e vários comentários. Nossa, que situação difícil! Você está certa em proteger sua irmã? Família é família. Ela deveria te ouvir. Que irmã mais velha dedicada. Sua irmã não sabe da sorte que tem. Senti náusea subindo pela garganta.
Sofia havia transformado a situação inteira em uma performance para as redes sociais, se pintando como a vítima sofredora e me retratando como uma adolescente rebelde e ingrata. Ela postou um vídeo, disse para a vovó, mostrando o celular. Vovó assistiu ao vídeo inteiro em silêncio, sua expressão ficando mais sombria a cada segundo. Manipulação pura, ela disse quando terminou. Ela está usando a simpatia pública para pressionar você a desistir. Está funcionando. Olha os comentários. Helena, essas pessoas não conhecem você. Elas não sabem que você trabalhou 2 anos para essa viagem. Elas não sabem que Sofia te trancou no seu próprio quarto. Elas só estão vendo a versão editada que ela quer que vejam. Mas as palavras das pessoas no vídeo estavam ecoando na minha cabeça. Família é família. Você deveria ouvir sua irmã mais velha. Que irmã ingrata. Talvez eles tenham razão, sussurrei. Talvez eu seja uma irmã ruim. Helena Cristina Santos, vovó disse com voz severa, usando meu nome completo como ela fazia quando eu era criança e havia feito algo errado. Olhe para mim. Levantei os olhos relutantemente. Você vai deixar um vídeo mentiroso nas redes sociais definir quem você é? Mas e se ela estiver certa? E se eu estiver sendo manipulada por você? Vovó suspirou profundamente e se sentou em uma cadeira próxima. Por um momento, ela pareceu mais velha, mais cansada. Helena, eu vou te contar uma história que nunca contei para ninguém. Sentei ao lado dela. Quando sua mãe tinha 18 anos, ela se apaixonou por um rapaz. Um rapaz maravilhoso, gentil, inteligente. Mas ele não era da mesma classe social que nós. Seu avô e eu achamos que ela estava jovem demais, que era apenas uma paixonite. O que aconteceu? Nós a proibimos de vê-lo. Dissemos que se ela continuasse com aquele relacionamento, ela não seria mais nossa filha. Vovó olhou para as mãos. Ela obedeceu. Terminou com ele e se casou com seu pai 2 anos depois. Um casamento que nós aprovamos. Mas eles são felizes. São? Realmente? Vovó me olhou com tristeza. Sua mãe passou a vida inteira se conformando com as escolhas que outras pessoas fizeram por ela. E agora ela está fazendo a mesma coisa com você. E o rapaz? O que aconteceu com ele? Ele se tornou um médico bem-sucedido. Casou, teve filhos, foi feliz. Vovó limpou os olhos. E sua mãe passou os últimos 30 anos se perguntando e se? E se ela tivesse lutado por ele? E se ela tivesse sido corajosa? Vovó, eu não quero que você passe sua vida se perguntando e se, Helena. Eu já cometi esse erro com sua mãe. Não vou deixar que se repita com você. Naquele momento, meu celular tocou. Era Sofia ligando novamente. Atenda, vovó disse. Mas dessa vez, diga exatamente o que você pensa, sem se desculpar. Respirei fundo e atendi. Helena, graças a Deus, onde vocês estão? Eu vi vocês passando ali perto. Estamos indo embarcar, Sofia. Não, escute. Consegui falar com o gerente do aeroporto. Eles disseram que se você vier aqui falar comigo, podemos resolver tudo isso. Não tem nada para resolver. Helena, você não entende o constrangimento que está me causando. Meus amigos estão vendo o vídeo, as pessoas estão comentando. E? Como assim? Você é minha irmã. Deveria se importar comigo. Sofia, você me trancou no meu próprio quarto e roubou minha viagem. Por que eu deveria me importar com seu constrangimento? Porque eu sou sua irmã mais velha. Porque eu sempre cuidei de você. Você nunca cuidou de mim, Sofia. Você sempre me controlou. Há uma diferença. Isso não é verdade. Lembra de quando você estava sendo intimidada na escola e eu conversei com aquelas meninas? Lembro. Você disse para elas que eu era sensível demais e que elas deviam me ignorar em vez de me intimidar. Você não me defendeu. Você pediu piedade por mim. Eu estava tentando ajudar. Lembra de quando eu estava namorando o Lucas e você, acidentalmente, deixou ele saber que eu nunca havia beijado ninguém antes? Para proteger minha reputação? Silêncio.
Lembra de quando eu passei no vestibular para jornalismo e você disse para os nossos pais que eu deveria repensar porque jornalismo não dá dinheiro e eu não tinha personalidade para lidar com pressão? Helena, eu só queria... Você queria me manter pequena, Sofia, porque quando eu brilho, você se sente ameaçada. Isso não é verdade. Então me explique uma coisa. Por que você nunca me parabenizou por juntar dinheiro para essa viagem? Por que você nunca demonstrou orgulho de eu ter trabalhado tanto para realizar um sonho? Outro silêncio. Por que a sua primeira reação foi me impedir em vez de me apoiar? Porque... Porque eu me preocupo com você. Não, Sofia. Você se preocupa em me controlar. E hoje isso acaba. Desliguei o telefone. Vovó estava me olhando com orgulho. Como se sente? Assustada, mas poderosa. Essa é a sensação de finalmente falar a verdade. Olhei pela janela mais uma vez. Minha família ainda estava lá, mas agora eles pareciam menores, menos ameaçadores. Como se ao falar a verdade para Sofia, eu tivesse diminuído o poder que eles tinham sobre mim. Pronta para embarcar de verdade agora? Vovó perguntou. Mais do que pronta. Caminhamos em direção ao portão. A cada passo, eu me sentia mais forte, mais eu mesma. Por 18 anos, eu havia deixado que outras pessoas definissem quem eu era. Hoje, finalmente, eu estava começando a me definir. Quando chegamos ao portão de embarque, descobrimos que ainda faltavam 30 minutos para o início do embarque. Vovó sugeriu que nos sentássemos próximas às janelas, de onde podíamos ver o avião que nos levaria para Paris. É real, murmurei, olhando para a aeronave. Eu realmente vou para Paris. Você realmente vai, vovó confirmou, sorrindo. Meu celular não parava de vibrar. Mensagens de Sofia, de minha mãe, do meu pai. Algumas tentando me convencer a voltar, outras expressando decepção, algumas até mesmo me ameaçando com consequências quando eu voltasse. Mas havia uma mensagem diferente. Era de Camila, minha melhor amiga do trabalho. Helena, vi o vídeo da Sofia no Instagram. Não posso acreditar que eles fizeram isso com você. Você está realmente indo para Paris? Estou muito orgulhosa de você. Sempre soube que você tinha coragem. Mostrei a mensagem para a vovó, que sorriu. Viu? Tem gente que entende. Mais mensagens de apoio começaram a chegar. Colegas do trabalho, alguns amigos da escola, até pessoas que eu mal conhecia, mas que tinham ouvido a história. Nossa, Helena, que corajosa! Você fez certo! Ninguém pode roubar seus sonhos. Irmã controladora é complicado mesmo. Força! Vá em frente! Paris está te esperando. Era surreal. Por anos, eu havia acreditado que estava sempre errada, que minhas vontades eram inadequadas, que minha família sabia melhor. Mas agora outras pessoas estavam validando meus sentimentos. Vovó, você acha que eu estou fazendo a coisa certa? Helena, pare de procurar aprovação externa. O que você acha? Pensei na pergunta. O que eu realmente achava? Eu acho que pela primeira vez na minha vida estou fazendo algo totalmente meu. Algo que ninguém pode tirar de mim ou diminuir. Então essa é a sua resposta. Nesse momento, vi um funcionário do aeroporto se aproximando. Meu coração acelerou. E se Sofia tivesse conseguido convencê-los de que eu estava em perigo? E se eles tentassem me impedir de embarcar? Com licença, vocês são Helena Santos e Lúcia Oliveira? Somos, vovó respondeu calmamente. Há uma família na área pública que está bastante alterada. Eles disseram que a senhorita está sendo sequestrada pela sua avó? Senti meu rosto queimar de vergonha. Sofia havia realmente acusado vovó de sequestro. Oficial. Vovó se levantou com dignidade. Minha neta tem 18 anos completos. Ela está viajando por vontade própria, com passagem comprada com o próprio dinheiro. Eu também tenho minha passagem e documentos válidos. Nenhuma lei está sendo quebrada aqui. O funcionário parecia constrangido. Sim, senhora. Eu imaginei que fosse isso. Mas eles estão insistindo tanto que meu supervisor pediu para eu verificar. Posso ver seus documentos? Mostramos nossas identidades e passagens. Tudo estava em ordem. A senhorita está viajando por vontade própria?
Ele perguntou para mim diretamente. Estou. Completamente. Alguém a forçou ou pressionou a fazer essa viagem? Não. Esta viagem é um sonho meu há anos. Eu trabalhei 2 anos para juntar dinheiro para ela. O funcionário fez algumas anotações. Tudo bem. Lamento o incômodo. Tenham uma boa viagem. Quando ele se afastou, vovó balançou a cabeça. Eles realmente não têm limites. Meu celular tocou novamente. Desta vez era um número desconhecido. Alô? Helena, aqui é o papai. Estou ligando de um telefone emprestado porque você não atende o seu celular. Sua voz estava diferente, mais séria, mais controlada. Oi, papai. Helena, eu preciso que você pare com essa infantilidade e volte para casa imediatamente. Papai, eu tenho 18 anos. Não estou fazendo nada ilegal. Você está humilhando sua família publicamente. Sua irmã está destruída. Sua mãe está chorando. E você está se comportando como uma criança mimada. Senti a raiva subir pela garganta. Criança mimada? Eu, que havia trabalhado 2 anos para realizar um sonho? Papai, vocês me trancaram no meu próprio quarto e roubaram minha viagem. Como eu sou a criança mimada nessa situação? Nós somos seus pais. Temos o direito de tomar decisões sobre sua segurança. Vocês têm o direito de orientar, não de roubar. Helena, você não entende o mundo real. Paris é perigoso. Você é muito ingênua. Papai, eu estudei sobre Paris por meses. Eu sei que bairros evitar, que precauções tomar. Eu planejei cada detalhe dessa viagem. Isso não importa. Você é nossa responsabilidade. Eu sou maior de idade, mas ainda é nossa filha. E Sofia também é sua filha, mas vocês deixam ela fazer o que quer. Houve um silêncio tenso. Sofia é mais madura. Sofia tem 4 anos a mais que eu, papai. Quando ela tinha 18, vocês deixaram ela viajar para a Europa com as amigas da faculdade. Lembra? Outro silêncio. Era diferente. Era diferente porque era a Sofia. Porque ela é a filha perfeita, e eu sou apenas eu. Helena, isso não é verdade. Não é? Então me diga uma coisa, papai. Quando foi a última vez que você demonstrou orgulho por alguma coisa que eu fiz? Quando foi a última vez que você me apoiou em alguma decisão importante? Nós sempre apoiamos você. Vocês sempre apoiaram a versão de mim que não incomodava ninguém. A Helena quietinha, obediente, que nunca questionava nada. Minha voz estava ficando mais firme. Mas eu não sou essa pessoa, papai. Eu nunca fui. Helena, você está sendo manipulada pela sua avó. Pare de dizer isso. Vovó é a única pessoa nesta família que me vê como eu realmente sou, que apoia meus sonhos em vez de tentar controlá-los. Nós não tentamos controlar. Vocês me trancaram no meu quarto. Gritei, chamando a atenção de outras pessoas no aeroporto. Como isso não é controle? Respirei fundo, tentando me acalmar. Papai, eu vou fazer uma pergunta, e quero uma resposta honesta. Se fosse a Sofia fazendo essa viagem, vocês teriam reagido da mesma forma? Silêncio longo. Papai? Helena, Sofia é... diferente. Eu sei. Sempre foi diferente. Sempre foi melhor. As lágrimas começaram a cair, mas minha voz permaneceu firme. Vocês passaram 18 anos me fazendo sentir que eu era uma versão defeituosa da Sofia. Que eu nunca seria boa o suficiente, inteligente o suficiente, responsável o suficiente. Isso não é verdade. É sim, papai. E vocês sabem disso. Olhei para a vovó, que estava me observando com encorajamento. Mas eu cansei de tentar ser quem vocês querem que eu seja. Cansei de pedir desculpas por existir. Helena, você é nossa filha. Nós te amamos. Vocês amam a ideia de quem acham que eu deveria ser, não quem eu realmente sou. Isso não é justo. Sabe o que não é justo, papai? Não é justo uma filha ter que lutar contra a própria família para ter o direito de sonhar. Não é justo ser tratada como uma criança irresponsável aos 18 anos. Não é justo ter que provar constantemente que eu mereço as mesmas oportunidades que minha irmã. Minha voz estava quebrando agora. Mas eu continuei. E não é justo que vocês só prestem atenção em mim quando eu finalmente faço algo por mim mesma.
Helena, eu vou para Paris, papai. Com ou sem a aprovação de vocês. E quando eu voltar, se vocês quiserem ter uma filha de verdade, não uma boneca obediente que faz tudo o que vocês mandam, nós conversamos. Caso contrário, engoli em seco. Caso contrário, talvez seja melhor eu encontrar uma família que me aceite como eu sou. Desliguei o telefone antes que ele pudesse responder. Vovó se aproximou e me abraçou. Estou muito orgulhosa de você, ela sussurrou. Eu nunca falei assim com ele antes. Eu sei. E era a hora. Eles vão me odiar quando eu voltar. Talvez, ou talvez finalmente entendam quem você realmente é. Nesse momento, o anúncio ecoou pelo aeroporto. Passageiros do voo AF445 com destino a Paris. Embarque pela porta 15. Era nosso voo. Pronta? Vovó perguntou. Olhei pela janela uma última vez. Minha família ainda estava lá na área pública, mas agora eles pareciam pequenos, distantes, como se fossem parte de uma vida antiga. Pronta, respondi. E pela primeira vez em 18 anos, eu realmente estava. O voo para Paris durou 11 horas e 40 minutos. Foram as horas mais transformadoras da minha vida. Durante a decolagem, segurei a mão de vovó e olhei pela janelinha enquanto São Paulo ficava cada vez menor lá embaixo. Junto com a cidade, eu estava deixando para trás 18 anos de me sentir inadequada. 18 anos de aceitar migalhas de atenção. 18 anos de viver na sombra de Sofia. Como se sente? Vovó perguntou quando o avião se estabilizou nas nuvens. Livre. Respondi sem hesitar. Pela primeira vez na vida, completamente livre. Durante o voo, conversamos sobre tudo. Vovó me contou mais histórias da família que eu nunca havia ouvido. Sobre sua própria juventude rebelde. Sobre os sonhos que ela havia abandonado para se conformar às expectativas da época. Sobre os arrependimentos que carregava. Eu poderia ter sido artista, ela me disse enquanto compartilhávamos o jantar a bordo. Eu pintava muito bem quando era jovem. Mas meus pais achavam que arte não era profissão para moça de família. Então me tornei secretária. Você se arrependeu? Todos os dias da minha vida. Ela olhou pela janela para a escuridão lá fora. Por isso eu não podia deixar você desistir dos seus sonhos para agradar pessoas que têm medo do seu potencial. Falamos sobre Paris, sobre os lugares que visitaríamos, sobre como seria estar em uma cidade onde ninguém conhecia nossa história familiar. Onde eu poderia ser apenas Helena, não a irmã mais nova da Sofia. Sabe o que mais me emociona? Disse para a vovó. O quê? É que essa viagem é completamente minha. Cada euro que vou gastar eu conquistei. Cada lugar que vou visitar eu escolhi. Cada memória que vou criar será genuinamente minha. Vovó sorriu. Essa é a sensação mais poderosa do mundo, minha querida. A independência verdadeira. Quando finalmente pousamos no aeroporto Charles de Gaulle, meus olhos se encheram de lágrimas. Não eram lágrimas de tristeza, mas de realização. Eu havia conseguido. Apesar de toda a resistência, de toda a manipulação, de todo o drama familiar, eu estava em Paris. Bem-vinda à sua nova vida, vovó disse quando pisamos no solo francês. O hotel que eu havia reservado ficava no 6º arrondissement, perto do Jardim de Luxemburgo. Era pequeno, mas charmoso, exatamente como eu havia imaginado. O recepcionista falou conosco em inglês com um sotaque francês encantador. E quando eu respondi nas frases básicas em francês que havia estudado, ele sorriu aprovando meu esforço. No primeiro dia, acordamos cedo e fomos direto para a Torre Eiffel. Eu havia sonhado com esse momento por 2 anos. E a realidade superou todas as minhas expectativas. A torre era maior, mais imponente, mais bela do que qualquer foto poderia capturar. Tire uma foto minha, pedi para a vovó, entregando meu celular. Enquanto ela ajustava a câmera, percebi que eu estava sorrindo de uma forma que não lembrava de ter sorrido antes. Era um sorriso genuíno, que vinha de dentro, que refletia uma felicidade pura e não forçada. Perfeita, vovó disse me mostrando a foto. Na imagem eu estava radiante. Meus olhos brilhavam, meu sorriso era natural, minha postura era confiante. Eu parecia
Eu parecia feliz, genuinamente feliz. Vou postar essa foto, disse. Tem certeza? Tenho. Escrevi uma legenda simples. Paris, finalmente. 2 anos de trabalho duro valeram cada centavo. Obrigada, vovó, por me ensinar que nossos sonhos importam. Paris, That's How Dreams Come True. Independent Woman. A foto rapidamente recebeu curtidas e comentários de apoio. Camila escreveu: Rainha, você merece isso e muito mais. Outros colegas de trabalho, amigos da escola, até pessoas que eu mal conhecia estavam celebrando comigo. Mas o que mais me chamou a atenção foram os comentários de outras meninas jovens. Você me inspirou a juntar dinheiro para minha viagem também. Que coragem incrível! Exemplo de determinação. Eu havia me tornado, sem querer, um símbolo de independência feminina. De coragem para perseguir sonhos próprios. Durante os 5 dias seguintes, vovó e eu exploramos Paris como 2 amigas aventureiras. Visitamos o Louvre, onde ficamos 3 horas apenas olhando a Mona Lisa e outras obras que eu havia estudado em livros. Caminhamos pelos Champs-Élysées, compramos macarons em confeitarias famosas, fizemos um piquenique no Jardim de Luxemburgo. Mas o momento mais especial aconteceu no 4º dia, quando estávamos sentadas em um café próximo ao Sena, tomando vinho e assistindo ao pôr do sol. Helena, vovó disse, quero que você faça um exercício comigo. Qual? Quero que você me conte 5 coisas que você gosta em si mesma. Coisas que não têm nada a ver com agradar outras pessoas. Pensei por um momento. Durante toda a minha vida, eu havia me definido em relação aos outros, como eu era comparada a Sofia, o que meus pais pensavam de mim, se eu estava atendendo às expectativas. Eu gosto que sou determinada. Quando decido algo, eu vou até o fim. Ótimo. Continue. Eu gosto que sou observadora. Eu noto detalhes que outras pessoas perdem. Muito bom. Eu gosto que sou gentil, mas não sou mais capacho. Aprendi a diferença. Vovó assentiu encorajadoramente. Eu gosto que sou corajosa. Mesmo quando tenho medo, eu faço o que precisa ser feito. E a 5ª? Respirei fundo. Eu gosto que sou eu mesma. Pela primeira vez na vida, eu realmente gosto de ser Helena. Vovó se inclinou sobre a mesa e segurou minha mão. Essa é a pessoa que eu sempre vi em você. E agora você também consegue ver. Naquela noite, recebi uma mensagem inesperada. Era de Sofia. Helena, sei que você não quer falar comigo, mas preciso dizer uma coisa. Vi suas fotos de Paris. Você parece diferente, mais feliz. Talvez eu tenha sido injusta com você. Talvez eu tenha ciúmes do seu jeito de encarar a vida. Não espero que me perdoe agora, mas quando você voltar, se quiser, podemos conversar. De verdade dessa vez. Mostrei a mensagem para a vovó. O que você acha? Acho que as pessoas podem mudar quando são forçadas a ver a verdade sobre si mesmas. Você acha que ela está sendo sincera? Não sei. Mas isso não importa agora. Vovó olhou para mim seriamente. O que importa é que você não precisa mais da aprovação dela para ser feliz. No último dia em Paris, vovó e eu subimos na Torre Eiffel até o 2º andar. Lá de cima, a cidade se estendia infinitamente, linda e cheia de possibilidades. Vovó, posso te perguntar uma coisa? Claro. Você acha que eu posso voltar para casa e manter essa nova versão de mim? Helena, essa não é uma nova versão. Essa é quem você sempre foi por baixo de todas as camadas de insegurança e medo. Ela apontou para a vista lá embaixo. Você vê essa cidade? Vejo. Ela não mudou só porque você chegou aqui. Ela sempre foi assim. Linda, forte, cheia de história e personalidade. Você apenas finalmente teve a chance de vê-la claramente. Vovó me olhou nos olhos. O mesmo vale para você. No voo de volta para o Brasil, eu não senti ansiedade ou medo como esperava. Senti determinação. Eu havia provado para mim mesma que podia ser independente, que podia tomar decisões próprias, que podia ser feliz sendo quem eu realmente era. Independente do que acontecer quando chegarmos em casa, disse para a vovó enquanto o avião começava a descida em São Paulo.
Eu sei quem eu sou agora. E isso ninguém pode tirar de mim. Exato. E lembre-se, você não precisa mais provar nada para ninguém. Você já provou para a pessoa mais importante. Você mesma. Quando o avião pousou, eu me senti como uma pessoa completamente diferente da que havia partido uma semana antes. Não porque Paris havia me mudado, mas porque Paris havia me permitido ser quem eu sempre fui. Caminhando pelo aeroporto de Guarulhos, com minha bagagem cheia de souvenirs e meu coração cheio de memórias, eu soube que tinha feito a escolha certa. Pela primeira vez na vida, eu havia escolhido a mim mesma. E essa sensação de liberdade, de autoaceitação, de coragem para viver minha própria vida, essa sensação era minha para sempre. Não importava o que encontraria em casa. Não importava se Sofia realmente havia mudado ou se meus pais aprenderiam a me aceitar como eu era. Eu havia aprendido a aceitar a mim mesma, e isso era tudo o que eu precisava. Enquanto vovó e eu esperávamos nosso táxi do lado de fora do aeroporto, ela me deu um último conselho. Helena, prometa-me uma coisa. Qualquer coisa, vovó. Prometa que você nunca mais vai se desculpar por ocupar espaço no mundo. Prometa que você vai continuar perseguindo seus sonhos, mesmo quando as pessoas tentarem te convencer de que você é pequena demais, nova demais, ou não merece o suficiente. Eu prometo. E prometa que você vai lembrar que o amor verdadeiro, seja da família, de amigos ou de um parceiro, nunca pede para você ser menor do que realmente é. Eu prometo isso também. Ela sorriu e me abraçou. Então, minha missão aqui está completa. Enquanto nosso táxi se afastava do aeroporto em direção à nossa cidade, eu olhei pela janela e sorri. Eu havia partido como a irmã mais nova e invisível da Sofia. Estava voltando como Helena, completa, confiante e dona da própria vida. E essa transformação eu sabia, era